Eu sou o Johnny Gonçalves e o podcast História em Movimento está de volta e desde já eu quero pedir, não um, mas 3 favores para você. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe 4, né? Compartilhe com seus amigos, compartilhe com a sua família, os episódios, tudo que a gente conversa aqui, porque nós já tratamos de vários temas aqui. Nós já falamos sobre futebol, nós já falamos sobre história das civilizações, nós já falamos sobre música, né, Mickey? Aqui, samba. E hoje é um assunto que tem tomado conta do noticiário, tem tomado conta da internet. Eu quero falar sobre inteligência artificial, sobre que história é essa de inteligência artificial. E para nos ajudar eu trouxe ele, que é um especialista na área, e ele também é advogado, é o Mauro Martins. E aí, Mauro? Boa noite, Johnny. Prazer estar aqui e bater esse papo com você. Tudo bem, Mauro? Tudo jóia. Cara, o que você está fazendo hoje, o seu trabalho? Conta aí pra gente. Então, como você falou, eu sou advogado, tenho uma formação em Direito, mas antes de ter uma formação em Direito, eu tenho uma formação em Eletrônica, e a minha carreira toda sempre foi conduzindo essas duas áreas do conhecimento em conjunto, Direito e Tecnologia. Diferente, hein? É difícil ver advogado, eletrônica ali e tal. Exato. Não, eu estava falando agora com uma moça no WhatsApp, que num grupo que eu participo de inteligência artificial, pediram uma recomendação, eu fiz um pequeno resumo do meu currículo para ela entrar em contato comigo. Ela falou, caramba, Mauro, que currículo. Eu falei, mas sabe o que é legal? É porque, assim, eu sempre fui uma pessoa que buscou desafios. Eu nunca gostei da zona de conforto. Então, eu mudei várias vezes de atuação dentro da minha carreira. Eu comecei, vou pegar bem do comecinho mesmo, quando eu comecei a estudar eletrônica foi em 94, então a gente está indo aí para praticamente 30 anos de uma carreira. E eu mudei umas 4, 5, 6 vezes. Devia ser bem diferente, até com 94 ali, o concerto de algumas coisas e tal. Não, era completamente outro mundo, Santa Efigênia, ferro de solda. Hoje o Santa Efigênia nem existe mais. Transistor, exatamente, que conecta com a inteligência artificial. Isso, entendi. Ô, Mauro, que legal, cara, de verdade. Mas quando a gente fala de inteligência artificial, às vezes me dá uma sensação que é uma coisa... Pô, parece que surgiu agora, que você está discutindo mais. Mas eu tenho uma sensação que, de alguma forma, isso já vinha acontecendo desde, sei lá, sobretudo depois que a internet estoura, e esse é um processo meio que, sei lá, natural que iria acontecer. É isso mesmo, Mauro? Sim, não, você tem razão, mas na verdade a inteligência artificial vem desde o final dos anos 40. Tá? Ela começou essa ideia de tentar reproduzir a forma de raciocínio humano em uma máquina, começou lá na Segunda Guerra Mundial por uma necessidade que os aliados tinham de tentar decifrar a comunicação cifrada que existia dos alemães na época. Então precisava de uma máquina que conseguisse entender aquela comunicação muito rapidamente para entender os próximos ataques, essas coisas que estavam sendo planejadas, que foi algo definitivo para a vitória na guerra. E de lá para cá veio se desenvolvendo ao longo de muitos anos. A gente teve um período que a gente chama de inverno da IA, que foi um período um pouco de decepção, que a IA não estava entregando o que o pessoal... Quando, mais ou menos? Ali, no final da década de 70 até o comecinho da década de 80, a gente teve pouco desenvolvimento significativo. Não que tenha parado, mas a gente não teve grandes lançamentos de grandes produtos, de grandes soluções. Então a gente chama esse período de inverno da IA. Aí depois disso a gente começou a ter alguns desenvolvimentos. Então se você pega ali a geometria fractal, né, que é a capacidade de ler uma imagem, vamos dizer assim, né, entre aspas, identificar uma imagem e transformar essa imagem em números, e que hoje a gente usa, por exemplo, para usar a inteligência artificial tipo ChatGPT que cria imagens, é porque lá no comecinho dos anos 80, essa geometria fractal é um tipo de inteligência artificial que foi desenvolvida lá. Aí depois, nos anos 90, a gente teve o Deep Blue da IBM, lembra? Que ganhou Sim. lá do Kasparov no xadrez. Então a gente foi tendo alguns marcos foi evoluindo, significativos. Né? Isso, foi evoluindo ao longo dos anos. Rapaz, hein, Mickey? O negócio é... Porque às vezes parece assim, que agora... Começou ontem, né? O ChatGPT e tal. E tem certas coisas, Mauro, que parece que são óbvias hoje pra gente, mas que já é um puta avanço, assim. Porque, por exemplo, eu me lembro bem, na escola, eu tinha que fazer um trabalho e eu ia até a biblioteca. Exato. Pegava livros da biblioteca,
copiava os trechos para montar o meu trabalho. Isso. E hoje você já vê que o cara pega o celular dele, entra no Google, digita ali o que ele quer, o Google já mostra para ele e aí ele já consegue selecionar. Sim. E agora o ChatGPT praticamente já faz o trabalho para o cara e deixa tudo pronto. Então, assim, você acredita que essa interação com o ChatGPT vai ser algo que vai se tornar tão comum quanto hoje é o Google pra gente, que não era comum no passado? Exatamente, é essa a tendência. Então, o que acontece, né? Só para explicar por que houve esse boom. É exatamente essa mudança que você falou. A inteligência artificial que a gente tinha até novembro de 2022, é a inteligência artificial, a gente coloca, existem vários modelos, mas se fosse dividir em 2 blocos, a gente dividiria entre inteligência artificial preditiva, então pré-ChatGPT era preditiva. Ela conseguia fazer uma análise de um grande volume de dados e te dizer, olha, com base no que eu estou vendo aqui, eu acredito que o que vai acontecer lá na frente é tal coisa. Então, por exemplo, eu estava vindo para cá com o Waze. O Waze usa inteligência artificial para te dizer exatamente o seguinte, ó, com base no que eu estou vendo aqui, pega a Marginal Pinheiros, atravessa a ponte tal, que você vai chegar lá... Que já é revolucionário. Então, isso já era inteligência artificial, só que a gente não dava tanta atenção assim, e no futuro vai ser assim também. Agora está chamando a atenção, mas no futuro a gente vai ter o ChatGPT ou qualquer inteligência artificial desse tipo por baixo de uma camada de usuário, né, de interface de usuário, que é o que a gente quer que seja feito. Quando surgiu o ChatGPT, inaugurou uma nova fase de inteligência artificial que a gente chama de inteligência artificial generativa. Então, a anterior era só preditiva, ela só conseguia te falar, dar uma ideia do que podia vir a acontecer com base nos dados do passado. O ChatGPT e as outras do tipo generativa, não. Elas pegam o passado, misturam e conseguem criar algo completamente novo. Então, aí que muda o jogo, entendeu? Então, de fato... Eu também peguei essa fase na escola, de ir na biblioteca, e tinha uma carteirinha para o cara anotar lá o livro que você pegou, porque senão você podia não devolver. Quantos anos você tem, Mauro? Eu, 44. 40, eu tenho 39, a gente praticamente é da mesma geração. Mesma geração. Então, eu acho que é legal que a nossa geração, o Mickey também, porque o Mickey é mais velho, mas ele pegou também. Nós pegamos essa fase... Sim. E pegamos a mudança, a transformação. Exato. E já estamos pegando uma outra transformação ali e se adaptando, né? A gente pegou várias transformações quando eu faço as minhas palestras, porque assim, sou da área jurídica, então se você for pegar uma área que é resistente à mudança, especialmente à adoção de tecnologia, é a área jurídica. De fato, os advogados não têm familiaridade com tecnologia, não gostam. Por isso que eu até achei estranho, você falou eletrônica, direito e tal. Não, e é por isso, graças a Deus, né, que eu consegui me destacar por conta disso, porque é difícil um advogado gostar de cálculo, gostar de matemática e gostar de direito, né? Então, são áreas que, via de regra, não se conversam. Então, para mostrar para eles que a gente já fez mudanças como essas no passado, eu faço um pouquinho de uma linha do tempo. Então, eu mostro, por exemplo, e eu peguei todas, né, 44 anos, então, primeira que eu vi, pelo menos. A gente saiu da máquina de escrever e foi pro computador. Já, nossa. Década de 90. Eu peguei, porque a minha mãe dava aula de datilografia em casa. Eu fiz aula de datilografia. Aí, então, a gente fazia, porque fazia parte do currículo, você dizer que você sabia datilografar com todos os dedos, pô, era um diferencial. Mas eu cato milho até hoje, sabe? Isso foi uma coisa que me ajudou. Eu digito e o pessoal brinca, né? Quem é mais novo olha e fala, nossa, você nem olha pro teclado. Não olha assim. E aí... A gente fez essa transição. Houve um pouquinho de resistência, porque alguns advogados durante um tempo obrigaram a sala da OAB, porque todo tribunal fórum tem uma sala da OAB, para a gente fazer qualquer coisa urgente ali. Tinha que ter uma máquina de escrever, porque teve advogado no começo que não se adaptou. Tudo bem, mas hoje já não tem mais. Aí depois veio a internet, né? Caramba, tinha uma máquina de escrever? Tinha que ter uma máquina de escrever, era obrigado. Ainda isso? Teve, nossa, por um bom tempo precisou ter uma máquina de escrever lá, porque tinha advogado que não sabia mexer no computador. Entendi. Acontece, natural, né? Tudo bem, entendi. E aí depois veio o Google. Então, final da década... E geralmente é de 10 em 10 anos, né? Então, ali foi começo da década de 90. O Google foi lançado em 98. Então, ali comecinho dos anos 2000. A gente começou... Eu não digo que a gente abandonou os livros de papel, porque eu, pelo menos, amo. Tenho uma biblioteca gigante em casa, rabisco, marco os livros. Mas a gente, pelo menos, colocou o Google, né? Então, antes só tinha
o livro, tinha que ir numa biblioteca. Na nossa área, na advocacia, o escritório era praticamente medido, o sucesso do escritório era pela qualidade da biblioteca, a qualidade e o tamanho. Então, quanto maior a biblioteca do escritório, mais poderoso era aquele escritório. Quanto mais livros raros, difíceis, importados ele tivesse, mais poderoso era aquele escritório. E hoje você pode ter tudo isso no celular. Não tem mais biblioteca em escritório, a não ser para decoração, né? Tem um pessoal que gosta de achar bonito tirar foto, mas assim, igual era antigamente, às vezes era um andar inteiro na Faria Lima. Só de livros. Imagina o valor aqui do aluguel para você ficar armazenando livro. Sim. Então, assim, a gente passou essa fase. Aí depois, ali em 97, teve o lançamento do iPhone, começou a era dos smartphones. Então, no comecinho dos anos 2000, a gente começou a utilizar os smartphones, que também foi uma outra virada-chave. Eu lembro, aí eu estava no escritório em 2006, só os sócios tinham o BlackBerry, lembra? Lembro, o cara digitava. Chique pra caramba, o meu telefone manda e-mail, horroroso, né? Até criança. E hoje você olha o BlackBerry e fala, nossa. Não, imagina, ó, o teclado de um computador em miniatura. Tinha uns que tinha até uma canetinha, eu acho. Tinha, então. Porque teve uma época que eles concorriam mesmo com aquele Palm Top, que também tinha uma canetinha, né? Aí veio o iPhone, a gente fez essa transição. E aí um pouco mais adiante, ali 2010, 2012, veio o WhatsApp. E essa mudança eu também peguei, porque o que acontece? No escritório onde eu trabalhava, os advogados ficaram irados. Eles falaram assim, como que eu vou passar esse negócio e o cliente vai poder me chamar qualquer dia, qualquer hora? Não vou passar o meu WhatsApp para clientes. Hoje, cara, quem não passa o WhatsApp para cliente, não tem como. A inteligência artificial já direcionando o trabalho de vocês. Exato. Então, a gente resiste um pouco, mas a gente muda. E agora chegou a hora de mudar mais uma vez. 10 anos passaram, mais uma mudança. ChatGPT chegou para ficar. Inteligência artificial. Mas, agora vamos falar assim com a audiência e comigo também, que é aquele cara que não tem um conhecimento assim, do assunto, Mauro, que não tem essa familiaridade, mas ele está com medo de perder o seu emprego. Tá bom. Vou dar um exemplo, por exemplo. Eu me lembro que eu ia no cinema ou no McDonald's e você tinha caixas ali, muitos no banco, os caixas. Hoje você chega, por exemplo, no McDonald's ou em qualquer lanchonete, você tem um totem e você opera esse totem para chegar ao seu pedido, o cara faz ali e te entrega. Sim. Você já não tem uma pessoa que você vai conversar, você já tem uma inteligência artificial trabalhando ali. Você, no cinema, a mesma coisa. Eu ia lá, comprava com o cara o ingresso. Sim. Hoje tenho ali um computador, eu chego ali, escolho a minha poltrona. E aí, eu acredito que muita gente perdeu o emprego, que trabalhava com isso, e outros empregos, até a gente comentou sobre a dublagem, a minha irmã é dubladora, o pessoal tem medo. Uhum. Quais são os empregos que você entende que estão sendo ameaçados? Se justifica esse medo? Ou o que as pessoas podem fazer para tentar aí se proteger? Enfim, aí você pode falar melhor. Bom, vamos lá. O que acontece, né? Nas revoluções que a gente teve antes, o grande foco... Porque assim, o ser humano sempre teve como objetivo principal tornar a sua vida mais fácil, né? Então, fazer menos esforço, conseguir alimento mais fácil, tudo. Nas primeiras revoluções que a gente teve, então, por exemplo, da máquina a vapor, a Revolução Industrial, todas essas coisas, o foco foi nas atividades braçais, né? Então, aquilo que a gente às vezes precisava fazer muita força, tem como fazer isso de uma maneira mecânica? Tem como algum tipo de energia, seja a vapor, seja elétrica, fazer esse esforço e não precisar mais ser um ser humano fazendo esse esforço? O foco sempre foi muito nessas áreas. O que muda agora é que essa inteligência artificial generativa ela vai impactar mais diretamente as atividades mais intelectuais. Então, advogados, médicos, contadores, pessoas que antes precisavam. Eu estou vendo aqui, né? Você está com vários livros aqui sobre a mesa. Então, o que um médico, um contador, um advogado sempre fez para viver? Leu muito, estudou muito, para adquirir um certo conhecimento, para que na hora que um cliente senta e faz uma pergunta a respeito desse assunto aqui, ele saiba responder. Só que hoje não vai mais precisar fazer isso, porque a inteligência artificial conseguiu, ou vai conseguir, né, muito em breve, consolidar todo o conhecimento da humanidade dentro de um computador e que você vai fazer a pergunta e vai responder. Caramba. Então, esses profissionais, não que necessariamente eles serão substituídos, né? Pelo menos não todos. Talvez
Como toda essa parte mais difícil vai ser facilitada, a gente não tem a necessidade mais de tantos profissionais. Então, pode ser que alguns venham a perder o emprego. Mas o que a gente vai ter é um redesenho desse profissional, de como esse profissional trabalha. Então, por exemplo, igual, nem todo mundo tem dinheiro hoje para contratar um advogado, correto? Correto. Ou um bom médico. E por que é caro? Porque o advogado, ele faz a conta, ele tem que pagar o aluguel do escritório, a internet, tem que pagar os boletos dele. E aí ele olha, ele fala assim, olha, para eu fazer uma consulta aqui pro Johnny, eu vou ter que passar 5 horas lendo esse monte de livros. Se eu cobrar dele R$50, eu não pago meus boletos no fim de semana, porque se eu demoro 5 horas para atender um cliente, quantos clientes eu atendo por dia? 2. Quantos clientes eu atendo no mês? 40. 40 vezes 50 não paga nem o aluguel do escritório. Então, a própria dificuldade de fazer o serviço impactava muito no preço. E a velocidade. E a velocidade, a produtividade, né? O quanto que aquele profissional conseguia produzir. Agora não vai mais ter isso. Então, tem inteligência artificial que faz em 30 segundos o que um tributarista demorava 1 hora para fazer. Caramba. Então, esse tributarista agora, se ele conseguir atender 50 clientes no mês, ele pode atender 200, 500. Entendeu? Então, vai democratizar o acesso às coisas, é isso que eu imagino, né? Minha visão de curto e longo prazo, de médio e longo prazo para as profissões é isso. Então, vai diminuir a complexidade, vai aumentar o acesso, a democratização do acesso, mas os profissionais vão precisar se reinventar. Entendi, mas você acredita, por exemplo, que um profissional... Porque, vou fazer um paralelo com o que era o computador, entendeu? A pessoa tinha um determinado trabalho, mas ela teve que aprender a mexer no computador para poder exercer o seu trabalho. Isso. Você acha que, por exemplo, o profissional hoje que tá vivendo isso, pô, minha profissão, não sei, de repente ele não ir contra a inteligência artificial, mas ele aprender a trabalhar com ela, pode ser uma saída? É a única saída. Porque pensa o advogado lá de trás que ficou resistindo ao computador e que falou, não, o meu negócio, eu sou bom aqui na máquina de escrever, eu vou continuar na máquina de escrever. Você acha que hoje ele teria espaço? Não. Não tem como. Nem tem máquina de escrever mais. Então você vai ter que aprender. E quanto mais ágil você for em desenvolver essas capacidades de usar a inteligência artificial, melhor vai ser para você individualmente, na sua carreira. Então, por exemplo, pega aquele exemplo que eu dei. Imagina que nós somos um escritório de advocacia, tá? E nós contratamos tipo 10... suítes, assim. Tipo suítes. Temos 10 advogados. Certo. Cada um ganha ali R$10 mil por mês. Então, a gente tem um custo fixo de 100 mil por mês só para pagar esses 10 advogados. Porque eles estão ali super sobrecarregados, tentando dar conta de 200 clientes. Então, cada cliente paga 1.000, a gente separa o nosso lucro e paga esses 10 advogados. E aí, de repente, você descobre que tem uma inteligência artificial que faz o trabalho dos 10 em muito menos tempo. Você, do ponto de vista de empreendedorismo, de negócio, de empresário, sabendo disso, você vai continuar com esse custo fixo de 100 mil reais por mês? Não. Não faz sentido. Não faz sentido. A não ser que você seja muito bom de marketing comercial, que você fale, não, eu vou trazer tanto cliente que eu vou manter esses 10 ocupados com inteligência artificial. Aí tudo bem. Mas se você não conseguir escalar tanto a quantidade de clientes, muitos desses advogados não vão ter o que fazer. Então, o que vai acontecer é que se 1 ou 2 aprenderem a mexer na inteligência artificial que faz o trabalho em 30 segundos, esses que vão ficar, os outros 8 vão sair. Então é um caminho sem volta esse. Né? Precisamos aprender a mexer na inteligência artificial. Espero que nos podcasts isso não, os câmeras ali, entendeu? Porém, acho que essa é a próxima pergunta que eu vou fazer para você. Uhum. Nós conversamos aqui, né? Que a gente tem hoje inteligência artificial muito ligada a isso, a uma animação, uma pergunta que você faz e alguns trabalhos assim. Vamos pensar, uma pintura de parede, você sempre não vai pensar num robô programado para pintar a parede da sua casa ou um robô pedreiro que vai fazer o trabalho. Porém, a gente está rindo agora, mas você acha que, sei lá, em 50 anos, 40 anos, isso que a gente está falando aqui pode ser já uma realidade, algo que já vai começar a acontecer? Acho que sim. O que acontece, né? Como eu falei para você, a inteligência artificial
sozinha, isoladamente, ela, em especial essa inteligência artificial generativa, ela não consegue fazer muito, porque ela não tem braços e pernas. Mas ela combinada Que é o com ChatGPT. Exato. Mas ela combinada com outras tecnologias, e aí a gente tem num universo um pouco mais próximo a robótica, e a gente já tem muitos projetos desse tipo. Eu já vi robô humanoide que faz café, que faz comida, futebol. que joga futebol, que arruma casa, já tem um assistente de companheiro de casa. Eu tenho certeza que você assistiu o filme Inteligência Artificial. Sim, claro. Tinha robô de tudo quanto é jeito. Até garoto de programa. Então, eu acho que não é impossível imaginar um cenário como esse. Hoje, um robô humanoide mais acessível está $150 mil, mas a gente sabe que essas coisas são... O preço vai caindo ao longo do tempo e outras soluções vão sendo criadas. Acho que é o fim das bonecas infláveis. Ou não. Ou não. Ou não, vamos ter aquelas bonecas mais, assim, mais parecidas com os humanos, né? Porque é o que eu tô brincando aqui, mas obviamente que, para quem não assistiu o filme Inteligência Artificial, é um futuro já, eu não lembro exatamente o ano, mas em que os robôs eles conseguem se consolidar dentro da sociedade com os humanos, ali interagindo, inclusive, né? Então, é muito difícil imaginar se o futuro vai ser desse jeito ou não, porque não tem só questões, vamos dizer... Questões éticas. Tem também. questões éticas, tem questões morais e tem questões de impacto global, vamos dizer assim, porque não faz sentido, por mais que, imagino que alguns queiram, né, do tipo, quero todo o dinheiro do mundo, para mim o resto que morra de fome, não vai funcionar um mundo assim. Então não dá para ter um mundo com 10 trilhardários e o resto passando fome. Então, talvez a gente possa ter alguns freios e né? balanços que digam assim, tá, tudo bem, seria possível criar um robô pedreiro, mas não dá para todo mundo ser executivo. A gente precisa ter, muitas vezes, não necessariamente só as profissões mais simples, mas aquelas profissões de entrada, que é como você falou. O funcionário do McDonald's, do fast food ali, que atende o balcão, que tira pedido, que frita batata, não é o trabalho dos sonhos de ninguém. Ninguém nunca se imaginou, vou fazer minha vida aqui nesse balcão. Primeiro emprego, mas é o primeiro emprego. Cara jovem. É onde a pessoa começa. A complexidade é baixa, o risco dele fazer uma grande bobagem é menor, ele já começa a aprender a trabalhar em time, a atender cliente. Então, mas talvez o que vai acontecer é que hoje existe um jeito de fazer a batata lá. Com talvez uma inteligência artificial que vai facilitar essa produção de batata e ele vai ter que saber operar isso. Exato, entendeu? pode ser um caminho. Então, pode ser um caminho. Tem vários caminhos possíveis, né? Vai depender muito de muitas coisas. Então, assim, do apoio governamental. Então, a gente tem países, já tipo Singapura, que eles bateram o martelo e falaram, a gente quer ser um país plataforma. Então, a gente vai pagar para a população aprender a mexer em inteligência artificial, porque o nosso futuro a gente está apostando nisso. Então, a chance deles lá terem uma sociedade muito mais informatizada, robotizada, com inteligência artificial, é maior. Nós, um país continental, que a gente precisa muitas vezes lembrar que o mundo não é aqui o Pinheiros Faria, não é aqui, cidade. Exato, tem gente que está lá em Manaus que não tem nem luz elétrica. O cara tá no Acre, assim. Como que a gente imagina que ele vai ter um robô humanoide pedreiro? Não vai. Então, né? O cara vai se assustar, né? Meu, que é isso, cara? Uma onça tudo bem, mas porque um robô que tem a parede... do futuro e tal, entendeu? Então, é um pouco utópico a gente imaginar aquele mundo do filme, uma coisa globalizada em todos os lugares, porque a gente sabe que os lugares são diferentes, as culturas são diferentes, mas é possível em alguns lugares, menores. né? Dizem que o Japão é um lugar, parece que você está no futuro já, porque eles têm coisas assim, não sei se você já foi pro Japão, absurdas assim, em relação inclusive à inteligência artificial. Assim. Sim, Japão, China, Singapura, como você falou. Estônia. Eu entendi o que você falou a respeito dos robôs e entendo, concordo com você. Porém, Mauro, eu tenho percebido um avanço em inteligência artificial e nessa área da robótica andando junto nas armas para a guerra. É perigoso. Porque
o custo para você mandar um soldado para ir para uma guerra e lutar com outro soldado, igual ali na Segunda Guerra, na Primeira Guerra Mundial, ele é um custo altíssimo. Sim. E eu já vi, assim, parecia um inseto, Mickey, que ia, assim, num lugar que era uma bomba. Explodia o lugar, entendeu? Você acha que dentro da área militar é uma área que a inteligência artificial está trabalhando com a robótica cada vez mais rápido? Sim. As próximas guerras serão guerras assim muito mais tecnológicas. Assim. Sim. Se houver guerra, vai ser muito mais tecnológica. A expectativa é sempre que chegue num nível tal que não faça sentido mais fazer guerra. Porque, de fato, é o que você falou. Eu espero que sim, cara, de não verdade. Mas não dá para garantir. Né? Muitas vezes o poder fica concentrado na mão de uma pessoa. Em alguns países a gente sabe que tem isso, né? Essa pessoa toma a decisão sozinha. E aí, imagina uma pessoa como essa, com um arsenal como esse, que não tem o que você falou, né? Que é o custo de mandar um soldado, porque mandar um soldado não é só custo financeiro, né? Tem um custo humano, tem um custo emocional, tem um custo político. Total. Tem muitos custos envolvidos em você mandar pessoas do seu país para morrer num outro país. E tem uma questão de eficiência. Também. Que dentro de uma guerra faz toda a diferença, né? Por exemplo, o soldado, ele pode errar, ele pode cair. Ele pode passar mal, ele pode não estar num dia bom. Exatamente. Muitas coisas que um robô... E hoje eles já estão usando muito os drones. Eu não sei se você já viu. Tem cenas já dessas guerras recentes, especialmente de Israel lá com drones. Né? Com drones. Então o soldado fica sentado como se fosse um videogame aqui. E dali ele mira e aperta um botão e atira. Então, tipo... Como o Mauro falou que nos anos 40, se a gente quiser marcar ali o início da inteligência artificial tem a ver com uma guerra, com certeza as guerras aceleram muito mais esse estudo e essa busca também, né, para você ter um domínio da inteligência artificial. Né, Exato. As guerras são as maiores propulsoras de avanços tecnológicos. O Vale do Silício só existe por causa da Segunda Guerra Mundial. Olha só. Não é só porque os caras estão lá trabalhando e tal. A Universidade de Stanford já existe há muito tempo e era uma universidade assim super desconhecida, não era o padrão que é hoje. Foi um dos reitores lá que teve a brilhante ideia de começar a desenvolver radares, que fez com que o governo americano olhasse e falasse, radar é uma boa porque a gente está perdendo muito avião. E colocaram radares e teve muito investimento na universidade. E aí várias empresas, a HP, por exemplo, que foi a primeira empresa que nasceu lá no Vale do Silício, de alunos da Universidade de Stanford, cresceu fazendo radares para o governo para a Segunda Guerra Mundial. Que coisa, hein? Mauro, os millennials passaram por tudo isso e se adaptaram. Agora nós já temos uma geração Z aí, que é uma galera mais jovem, que já nasceu num mundo muito informatizado, assim. E com certeza vai vir uma outra geração, meu filho tem 5 anos, que hoje ele já tem uma familiaridade com o celular. Que é algo assim, que você olha assim, ele consegue escolher, ele consegue operar. Ele tem só 5 anos, entende? Nem sei como vai ser o celular quando ele estiver com 30, né? Se vai ter celular. Se vai ter celular. Agora eu quero fazer uma pergunta, a gente está falando muito da IA, mas do ponto de vista humano também, que tipo de ser humano será esse que vai ter tudo ali na mão e de repente pode ter uma experiência imersiva, né, com aqueles óculos 3D e trocar a vida dele, ou ficar ali naquela vida? Como é que você entende isso? Assim, como você se relacionar com a IA de maneira saudável para não deixar isso, sei lá, virar uma loucura, assim, o ser humano ficar totalmente alienado, assim? Na minha opinião, essa é a melhor pergunta que pode ser feita hoje em dia. Pô, Mick, olha! Quanto tempo de gravação, Mick? Não estamos com meia hora. Meia hora? Olha, uma primeira pergunta boa, hein? Muito não, bom. Não foi isso que eu quis dizer. Não, tô brincando. É que a gente brinca aqui que quando uma pessoa fala, pô, essa pergunta é boa. Tipo, conseguiu. Sabe o que é mais interessante? É que, como eu falei, né? Hoje, a gente, apesar da inteligência artificial ter começado lá nos anos 40... E todo mundo está espantado com o que o ChatGPT e essas outras inteligências artificiais estão fazendo, né? De animação, né? Mas essas inteligências artificiais generativas estão fazendo, elas são bebês apenas. Elas estão só começando. Caraca. Sério, por isso que o ChatGPT tem a versão gratuita. A gente está trabalhando de graça para o OpenAI melhorar, porque eles sabem que não está bom.
Entendeu? Então é assim que funciona. A gente está só começando, vai ficar muito melhor e vai ficar bizarramente melhor. Mas o que a gente tem visto, e não só com a inteligência artificial, mas com todas as outras tecnologias que surgiram nos últimos, vamos dizer, nos últimos 30 anos, é que a gente não está conseguindo se adaptar enquanto humanidade, enquanto sociedade. Então você pega desde o telefone, né, com a internet, que tem gente que hoje desenvolveu um vício de ficar no telefone. Você começou a perder a capacidade de memória. Então eu lembro meu pai, se eu falasse para o meu pai, que eu nasci no Cambuci aqui, pai, eu vou gravar um podcast em tal lugar, perto de tal lugar. Pô, ele vinha suave, pegava aquele guia 4 rodas de papel lá, dava uma olhada, viam as avenidas principais, depois de hoje você olha o guia e fala... Não, hoje eu não sei na casa da minha tia, entendeu? Tem que colocar o Waze para ir na casa de uma pessoa que você conhece. Você não grava mais o telefone de ninguém. A gente antigamente sabia o telefone de todo mundo de cabeça. Então a gente está perdendo algumas capacidades, algumas competências e não está prestando atenção. E isso tende a só piorar. Você tem percebido isso na sua área também, direito? Sim, em todas as áreas. Então, porque não é necessariamente na área, né? É de todo mundo, né? Das pessoas. Então, o que acontece? Eu imagino, e aí, você está nessa situação, né, filho pequeno, nessa era, vocês vão ter um desafio muito grande para educar e criar essas crianças e prepará-las para esse futuro, porque vai ser muito desafiador. Não dá... Porque o que acontece? Sabe qual que é a grande sacada? As mudanças agora estão sendo muito rápidas. Muito. Então, até eu acho que a nossa geração, os nossos pais, eles conseguiam criar a gente utilizando um pouco do que foi utilizado na criação deles. Porque as coisas mudavam com uma certa demora, né? Não mudava tão rapidamente. Mas hoje, como muda muito rapidamente, se a galera da geração Z quiser criar os filhos da mesma maneira como que eles foram criados, não vai rodar. Por quê? Essas crianças, futuros adolescentes, adultos, não vão ter as capacidades e as habilidades necessárias para lidar nesse novo mundo. Então, hoje, se a gente pesquisa no Google Geração Z, a gente vai ver um monte de críticas, né? Dizendo que eles não têm resiliência, que eles não têm paciência. Por quê? Né? Antigamente, a gente sabia que você entrava numa empresa, demorava um tempo para você ser promovido. Hoje não, eles querem ser promovidos rapidamente. Não foi promovido, 2 meses depois, pede para sair. Por quê? Eles vivem num mundo que é rápido. Que tipo de economia os países vão ter, assim? Exatamente. Então, vai ter que ter um cuidado muito grande na criação desses futuros jovens, dessas crianças. Da relação com tecnologia. Exato, da relação com tecnologia. Tanto para evitar o vício e a dependência em excesso nessas tecnologias, quanto para eles desenvolverem outras habilidades. Porque não é que o ser humano vai ser dispensável e a inteligência artificial, ou inteligência artificial com robótica e outras coisas, outras tecnologias, vão fazer todo o trabalho e a gente vai fazer nada. Porque tem coisas que, de fato, pelo menos durante um bom tempo, a tecnologia, a máquina não vai conseguir fazer como nós fazemos. Um podcast, por exemplo. Um podcast, por exemplo. Você ter essa dinâmica aqui de bater um papo sem ensaio e a gente. Mas eu imagino que uma audiência também. Exatamente. Imagina, tudo bem, a IA tem acesso a todas as informações possíveis, mas hoje que a gente tem uma resposta fria. Agora, o advogado, ele tem um feeling ali para expor uma situação e defender aquilo e tal, entendeu? O que eu costumo dar de exemplo na nossa área, para os advogados que estão preocupados com essa situação? Eu digo o seguinte, olha, o que acontecia antigamente? E que se a gente for parar para pensar antigamente ainda acontece, né? Se a gente for parar para pensar, era um cenário realmente que a gente só aceitava porque era o que tinha. Que era o quê? Vamos supor, eu agora sou cliente, você é o advogado. E eu quero te contratar para você defender uma causa minha. Como que você, advogado, resolvia se a minha causa era viável ou não, qual linha de defesa que você ia seguir ou não? Era com base em meia dúzia de livros que você leu. Fazer um atendimento, conversar com a pesquisa que você fazia, ou o professor da sua faculdade. Mas você não tinha uma visão do todo. Você não conseguia garantir para mim que você ia ganhar a causa, porque de fato você não tinha uma visão. Hoje, todos os dados, praticamente todos os dados do judiciário são públicos e estão digitalizados. Então eu consigo hoje entrar numa plataforma que a gente chama de jurimetria e dizer assim, para um caso envolvendo tal situação, tal contexto, quais as chances de êxito de ganhar essa causa? Ele dá um número lá.
Ó, de acordo com o que os tribunais têm entendido, 17% de chance só de ganhar. Então, aí o advogado, nesse momento, não tem mais essa função de ficar lendo esse monte de livro. Ele já sabe que... Ele já sabe que não vai dar. Qual que é a função dele? Conversar comigo, ter uma empatia, para explicar, falar, olha, realmente nessa situação, os tribunais não têm decidido ao favor das pessoas que estão na sua posição, mas o que a gente pode fazer é... E aí ter uma criatividade ou uma habilidade de negociação. Então, vamos supor, um advogado está assessorando um casal que está se separando, ou sócios de uma empresa que estão prestes a brigar e desmontar a empresa. Nessa hora, precisa do bom advogado, do profissional. Que vai ter a empatia, de saber conversar, de entender, por exemplo, olha, identifiquei que a esposa está disposta a ceder isso, e o marido ceder aquilo. Então, acho que dá para compor se eu falar mais ou menos assim, eu acho que eles chegam num acordo. Isso a inteligência artificial não vai fazer, porque é a gente que percebe numa reunião, quando a pessoa mexe na cadeira, quando a pessoa dá uma respirada mais funda, quando ela fica nervosa, quando você fala uma coisa. É essa capacidade humana que a gente vai ter que desenvolver mais daqui para frente. Porque, mais uma vez, as revoluções anteriores já tinham tirado o serviço braçal da gente. Agora vai tirar o intelectual. Então, o que vai sobrar é o relacionamento, a criatividade. Mas eu percebo, Mauro, que... Poxa, vou falar uma coisa que parece que eu estou muito velho, né? As novas gerações, assim, sobretudo adolescentes. Quando eu era adolescente, acho que você também passou por isso, eu queria conversar, queria ter amigo, a gente saía junto, ia pro shopping, ficava lá brincando, trocando ideia, você paquerava ali, vamos namorar. Aquele frio na barriga, exatamente, né? De chegar na menina, né? Isso, mas tinha muita mais relação. E hoje eu percebo os jovens muito mais introspectivos, mas, porém, por exemplo, ele não conversa ali com a pessoa, mas no WhatsApp ele conversa e troca ideia e tal. Então, assim... Talvez, eu não sei que mundo vai ser esse, cara, assim, em relação a esse contato, esse jogo de cintura. Talvez nós vamos ter muito espaço ainda para fazer as coisas. Né? Nós teremos, mas vai ser muito ruim se a gente deixar os jovens irem nesse caminho, porque você falou do Japão, né? Não sei se você já viu, mas se você pesquisar, você vai descobrir que o Japão, eles estão com um problema gravíssimo lá. Por conta exatamente do que você falou, de ser um país ultra tecnológico, os jovens lá não namoram mais. Eu vi hoje sobre isso. A Então, atividade sexual em países como Japão, Estados Unidos, está cada vez mais baixa, Mick. que eles ficam no computador aqui, brincando, tal. Aí já não desenvolve aquela habilidade que você falou, de tipo, de ir numa festinha, de chegar, de bater um papo. Conteúdo a sites pornográficos também é muito mais fácil. Então, eles não estão tendo uma reposição do tipo... Né? Você precisa de um pai e uma mãe para ter um bebê, uma criança. Então, para repor 2, quando eles falecessem, você tinha que ter no mínimo 2. Então, o correto era cada casal ter pelo menos 2 filhos para repor esses 2. Eles não estão tendo. Então, a taxa de natalidade dele está baixíssima. E há um impacto econômico, né? Porque, por exemplo, se as pessoas não estão se relacionando sexualmente, não vão nascer bebês. Se não nascer bebês, você não tem mão de obra. Se você não tem mão de obra, você não tem produção. Exatamente. Se você não tem produção, o país não vai crescer. Olha a quantidade de problemas que podem acarretar em função desse relacionamento com a tecnologia, né? E isso, imagina, num país que é altamente, vamos dizer assim, educado, tecnológico e tem uma cultura... Né, que levou um país que estava praticamente destruído no final da Segunda Guerra Mundial ao que é hoje. Então, os japoneses, se a gente for olhar, eles têm uma capacidade gigantesca, né, como sociedade. Se eles, com toda essa capacidade, já estão identificando que eles vão ter problema no futuro se continuar assim, imagina um país como o Brasil, que é gigantesco, é ultra diferente, então é como se fossem, né, vários países dentro de um país. Se esse problema começar a acontecer no Brasil... As nossas chances de reverter a tempo são muito menores do que o Japão, que é menor, né, um país mais unido e mais tecnológico. Então, assim, mais educado. Mais educado. Então, o problema é igual o que a gente fala, né? Ciclo de venda, por exemplo. Se uma empresa tem um ciclo de venda de 3 meses e ela tá caindo no caixa hoje o que ela vendeu 3 meses atrás. Daqui 3 meses vai cair a venda que ela fizer hoje, começar a fazer hoje. Se ela parar... ou reduzir muito, o problema não vai acontecer agora, vai acontecer daqui 3 meses. Tipo, no fim do ano é que a conta estoura. O Japão vai acontecer isso. Então, eles já identificaram que o problema não é agora.
vai... É lá na frente. Que é o que eu tô falando aqui, que não vai ter gente. A hora vai... que não tiver gente. Aí como é que faz? Quem que trabalha nos Aí você vai trazer imigrantes, aí... Vixe. Aí fica igual o Canadá, que tá lá desesperado com uma baita campanha, um programa de atração de imigrantes, mas aí ninguém quer ir lá porque é frio demais. Então tem todos esses desafios que o país acaba entrando por conta disso. O mapa do planeta pode ter grandes mudanças, porque eu vi uma matéria, Mick, que o lugar que a taxa de natalidade ainda é mais alta, o continente, é o continente africano. Olha só. Então, a tendência, sobretudo na Europa, e os europeus estão lutando muito contra essa chegada de imigrantes, é que a Europa precise de muito mais de gente para trabalhar, por todas essas questões a gente está falando dos países desenvolvidos e a tecnologia, e pode mudar o mapa do continente, porque você vai ter mais pessoas num determinado grupo, pode ter um político ali, e aí essas pessoas são a maioria, vão votar nesse... Ixi, cara, olha a quantidade de coisas. É complexo, né? É complexo porque a tecnologia, ela não termina ali só nela, né? Ela São tem os vários impactos, né? desdobramentos. E pensando nisso, eu vi não sei se você viu, uma entrevista do Elon Musk. O Elon Musk, dono da Tesla, super inteligente, quer colonizar Marte e tal, tem os satélites e tal. Muita coisa. Cara, assim, tipo, genial, mas perigoso, talvez, ali ao mesmo tempo. Mas ele disse numa entrevista assim, que a inteligência artificial é algo assim que vem para facilitar nossas vidas, mas que é bom tomar cuidado. É bom ir até certo ponto, mas a gente não precisa ir além ali. O que será que ele quis dizer com isso, Mauro? Ele é um receio que algo possa se voltar contra nós? Eu lembro já do Exterminador do Futuro e tal. Ou é mais uma cautela nas relações? Enfim, como é que você lê isso aí, o que ele está falando, isso que ele falou? Legal. Bom, eu gosto muito do Elon Musk como empreendedor. Acho que é um cara realmente que tem uma coragem fora do comum para entrar em empreitadas que pouca gente teria coragem de entrar, desafiar mercados estabelecidos como ele desafia. De automóveis. Então assim, é um cara necessário para levar a gente para um outro nível. No entanto, apesar de admirar essa capacidade que ele tem de olhar muito à frente, às vezes, do nosso tempo, né? Ele consegue enxergar coisas, tendências, por exemplo, o carro elétrico. Todo mundo dava risada dele há 10 anos atrás, agora está cheio de carro elétrico aqui. Exatamente. E vai encher cada vez mais. Ou seja, há muito tempo antes ele viu a tendência. Então, você fala, pô, esse cara, ele tem uma visão boa. Então, isso é um ponto. Pode ser que ele tenha uma visão. Por outro lado, ele é um grande empresário e também um grande marqueteiro. Ele tem uma habilidade muito grande e ele sabe o impacto que ele tem As pessoas ouvem o que ele fala. De movimentar as massas. Então, existe também um certo interesse dele de que as coisas não se desenvolvam tão depressa porque ele tem empresas nesse segmento. Né? E tanto foi que logo depois que ele fez toda essa declaração, fez uma carta que o pessoal foi assinar, tal, ele lançou o Grok, que é a inteligência artificial dele. Então, assim, ninguém sabe. Vocês param, mas eu vou continuar aqui, né? Então, a Tesla usa muito inteligência artificial nos carros autônomos. Né? Então, ele comprou o Twitter já pensando em usar a base de dados do Twitter, daqueles milhões de conversas no Twitter, para treinar a inteligência artificial. Então, a gente não sabe qual foi a real intenção, não dá para saber, né? Não sei, alguém muito próximo dele. Mas ligar para ele agora? Não assim, mano. Oi, Elon, tudo bem? O que você quis dizer mesmo? Qual que era a intenção? Mas, uma coisa que eu sempre digo, e acho interessante a gente pontuar isso aqui, porque na minha área muita gente vem falar isso, né? Mauro, olha, eu vi a presidente do AB falando que é para ficar tranquilo que a inteligência artificial não vai substituir os advogados. E aí o que eu costumo falar, eu falei, toma cuidado, porque certas pessoas, em certos pontos, em certos cargos, têm uma certa agenda. Eles têm que falar determinada coisa. Eles não podem falar diferente. Imagina se o presidente da OAB vira e fala, gente, acabou. Procurem outra profissão enquanto é tempo. Vai ser um caos, vai ser um caos. Então, por mais que ele pense isso, não estou dizendo que ele pensa. Ele não pode falar. Ele não pode falar. Então, a gente sempre tem que olhar para a pessoa e falar, será que ela está falando... Qual o interesse por trás disso? Exatamente. Então, quando uma pessoa fala, olha, a inteligência artificial vai chegar com tudo, calma. Será que ela não está desenvolvendo uma e quer vender essa narrativa? Total. Ou, por outro lado, calma, a inteligência artificial não é tudo isso que vocês estão imaginando. É uma outra narrativa de um outro grupo que tem outros interesses. Então, é sempre bom
saber fazer a própria entender avaliação. a notícia. Exato. Vamos lá, Mauro. Uma pessoa comum tem o seu trabalho, sei lá, trabalha como auxiliar administrativo, trabalha no escritório. Qual dica você daria para essa pessoa hoje, assim, que de repente nunca entrou no ChatGPT, não tem muita ideia, mas de um ponto de vista mais de se preparar, talvez, ou já está mais ou menos sabendo o que está acontecendo, o que você falaria para essa pessoa? Tipo, você tem que entrar, tem que ver alguma coisa. Por onde começar? Prática. Ser humano adulto aprende fazendo. Então, por mais que, óbvio, é super recomendável, direto tem curso gratuito, um monte de curso gratuito aberto. Para quem gosta, se você for no YouTube, você acha um monte de conteúdo super bacana, mas de nada adianta você assistir um monte de tutorial se você não operar, se você não uma mexer. inteligência. Então, até se você tivesse que escolher, falar, Mauro, mas eu não tenho tempo, então mexe. Não estuda nada, mexe. Abre lá o ChatGPT, tem o Gemini do Faz Google. uma pergunta. Exato. E aí é a segunda dica que eu daria. Muita gente fala da alucinação da inteligência artificial. Né? O pessoal... a gente importou essa expressão, né? O pessoal lá fora fala hallucination. Eu não gosto muito, porque, na minha opinião, a inteligência artificial generativa, ela não alucina, né? O que ela faz é ela complementa. O que significa? O ChatGPT. O ChatGPT ou qualquer uma do tipo, certo, Gemini, certo. Mistral, tem várias parecidas. É que o ChatGPT ficou muito popular. Assim. Então quando a gente fala ChatGPT, a gente quer dizer todas essas, né? Então, ele só alucina porque ficou uma lacuna. Faltou alguma coisa. E como ele é uma inteligência artificial generativa, ele foi projetado para dar a resposta completa. Então, se você não souber fazer a pergunta certa, que a gente chama de engenharia de prompt, prompt é a tradução de comando. Então, vamos dizer, o comando que você dá para a inteligência artificial, que pode ser uma pergunta, mas não precisa necessariamente ser uma pergunta, pode ser uma afirmação. Porque uma coisa que a gente não pode confundir é o ChatGPT com o Google. Então, hoje... parecido, mas não é igual. Exato. A interface é muito parecida, mesmo porque o Google só se tornou o Google por conta dessa interface super fácil de usar. Então, por mais que eles sejam parecidos, prego é martelo, o parafuso, chave de fenda. Cada ferramenta serve para uma coisa. Sim. Então, se você vai fazer uma busca, ainda hoje o Google é melhor para fazer uma busca. Agora, se você quiser criar um roteiro para um podcast... Aí o Google não cria roteiro para podcast. Quem cria é o ChatGPT. Então, a interação com o ChatGPT pode até ser uma pergunta, mas não necessariamente precisa ser uma pergunta. Pode ser um comando que você fala. Crie um roteiro para um podcast que vai falar do assunto X, Y, Z. Só que se você fizer só isso, a resposta não vai ser boa. Ela é muito técnica. Eu já fiz esse teste. Então, o que você precisa fazer? Saber perguntar. Saber perguntar. Então, eu desenvolveria essas duas habilidades, né? Mexer nas mais diversas ferramentas de IA, né? Saber a diferença de cada uma. Tem um monte que é gratuita, a maioria delas tem uma versão gratuita. Ontem mesmo eu estava testando uma de criar vídeo. Eu testo praticamente 2 ou 3 todos os dias. Eu testo alguma coisa. Cara. Como é que foi essa de criar vídeos? Foi muito legal. Conta aí pra gente como é que foi a experiência. Assim. Não, porque olha só que incrível, cara. Olha o nível que chega. Porque antigamente, dentro da minha carreira multidiversa, que eu fiz várias coisas, eu já trabalhei com edição de vídeo, com várias coisas. Então, por muito tempo, para criar um vídeo, o que eu precisava? Né? Vamos pensar assim, um vídeo não tão complexo, um vídeo de 10 minutos para o YouTube, eu preciso de um roteiro. Vou falar de tal assunto, tem que ter um começo, meio e fim para fazer sentido. Aí eu crio esse vídeo, aí eu quero que ele tenha, lógico, uma dinâmica ali visual. Então, pego umas imagens, às vezes estáticas, às vezes uns vídeos. Você ia montando. Monto. Algo que você faz no CapCut, por exemplo. CapCut, umas transições, ok. Mas é legal ter uma voz. Minha voz não é boa, queria uma voz de um narrador profissional. Antes, eu pagava, acho que era R$500 um minuto de narrador profissional nos vídeos do Hoje você tem esse narrador na inteligência. Inteligência artificial. Você tem opções até. Homem, mulher, voz mais grossa, voz mais aguda, você escolhe. Aí você precisava pôr a legenda. Mesma coisa, CapCut faz. Aí a hora ele faz legendas automáticas, tem que ir lá arrumar. Aí você arruma uns errinhos ali, mas vai. Cara, eu descobri uma inteligência artificial. Que eu simplesmente escrevi... Estou interessado nisso, porque eu faço muito vídeo com legenda. Eu escrevi o tema. Qual que era o tema que eu fiz de teste?
Era para um cliente nosso. Se chama POCUS, ultrassonografia point of care. Então, pensa assim, uma ultrassonografia geralmente é num lugar fixo, tem uma máquina gigante, eles conseguiram criar uma máquina portátil de ultrassonografia. Então, vamos supor, o paramédico está na estrada, um acidente de trânsito, você consegue fazer uma ultrassonografia na hora ali e ver a pessoa, o motoqueiro, ver se quebrou a perna, se não quebrou. Ultrassonografia point of care, no local do cuidado. Eu coloquei só isso na inteligência artificial. Ultrassonografia point of care. Ela fez um vídeo inteiro com tudo isso que eu falei. Sobre isso. Um vídeo pronto. Pronto. Uau! Imagem, narração, legenda, transição, tudo. Eu só coloquei o tema, ela fez tudo. Então, aí os estudantes piram, né? Falam, nossa, eu não preciso, o trabalho já tá trabalho pronto. que a gente tinha, de pesquisar o que era ultrassonografia point of care. Primeiro tinha que pesquisar o que era ultrassonografia point of care. Aí depois tinha que criar um roteirinho. Aí Fala depois... o nome dessa aí, eu fiquei interessado, Chama... porque eu vejo muito o vídeo, né? InVideo. InVideo. Tudo juntinho. InVideo. Pô, cara, bacana. AI. Então, você tem muitas. E é o que eu tô falando, tá só no começo. Antigamente, por exemplo, até ano passado, para alguns clientes, precisei fazer alguns vídeos. Eu usava uma outra chamada DID, tinha uma outra chamada Synthesia, S-I-T-H-E-I-S-Y-A, Synthesia. Só que eu tinha que fazer os pedaços, né? Então, eu escrevia o textinho, aí ela colocava uma voz, eu escolhi um avatar, aí eu escolhi um fundo... E aí, às vezes, ficava só isso. Aí eu tinha que complementar com outras imagens, então eu tinha que ir num banco de imagens. Dava trabalho. Para o vídeo ficar legal mesmo, dava todo esse trabalho. Mesmo usando IA. Agora, já tem uma IA que foi melhor do que as outras IAs. Então, assim... Tá cada vez mais, tá muito mais rápido. Eu já ChatGPT... Eu tive essa experiência do ChatGPT porque eu, assim, tava mexendo, né? Pesquisando e tal. Aí eu falei, vou ver se eu pego o ChatGPT aqui. Eu coloquei assim... 5 formas de agradar a Deus. Caramba. Aí eu falei, o que ele vai falar pra mim? E ele deu, cara. E ele deu respostas técnicas, assim, entendeu? Você pode ser grato, você todos os dias e tal. Aí eu falei, caramba. Aí eu falei, 5 formas simples. Vamos ver o que ele vai fazer. E ele fez ali formas mais simples e tal, que eu acho que é o que você falou, de você saber perguntar e tal, que faz a diferença. E eu percebo essas IAs de animação, que eu acho que é muito legal, assim, que você consegue criar uma história com o que você colocar. Vamos lá, Mauro. Quando que você acha que a inteligência artificial ela vai estar mais presente nesses aplicativos que as pessoas usam com mais familiaridade, né? Sobretudo do grupo Meta. Então tem Instagram, Facebook, sei lá se o Facebook vai estar vivo até lá, mas o Instagram principalmente, o WhatsApp. Você acredita que vai haver essa sinergia, essa união com esses aplicativos aí vai ficar até mais popular para as pessoas mexerem com inteligência? Vai. Não, a Meta já está trabalhando muito forte para integrar a inteligência artificial. Eles já têm a inteligência artificial deles, né, que é a Llama, tem várias versões que você... Infelizmente não está disponível para o Brasil, você tem que usar uma VPN para conseguir acessar, simulando como se você tivesse dos Estados Unidos, mas já tem. E aí, aos poucos, eles vão começar a integrar a inteligência artificial em todas essas ferramentas. E o que você, assim... É uma pergunta bem de leigo, assim, mano. Não, imagina. No que você... Porque, assim, minha relação com a rede social, qual que é? Por exemplo, eu tenho podcast. Então, eu tenho que fazer muito reel. Eu tenho que divulgar os convidados que virão aqui. Então, eu tenho que fazer as fotos e tal. Onde que a inteligência artificial acho que você acha que vai entrar aí? Por exemplo, eu fazer uma foto animada, eu fazer um vídeo assim, diferente. É isso, assim, basicamente, ou não? Cara, as possibilidades são infinitas. É muito difícil dizer, porque, assim, eu tenho um viés que é muito importante também, que eu acho que é outra dica se a gente pudesse colocar uma terceira dica de outra coisa que as pessoas podiam começar a desenvolver nessa era da inteligência artificial, é uma visão orientada a dados, tá? Pensar em dados antes de tudo. Então, como a gente estava comentando antes, né? Qual o grande valor do Facebook, do Instagram, do YouTube, todas essas empresas? É porque eles têm dados da gente. Muitos dados. E a gente, às vezes, tem dados que a gente não utiliza. Então, só para te dar um exemplo, tentando fazer um paralelo com essa sua pergunta. Então, por exemplo, eu e os meus irmãos, nós temos uma empresa de marketing digital orientada a dados.
o que a gente faz? Em resumo, a gente criou uma solução que, conectada com todas as redes sociais dos clientes, a gente analisa em tempo real quais são os posts que estão bombando, quais que estão dando certo, quais que não estão. E aí não tem aquele negócio do tipo, vamos fazer um post Feliz Dia dos Pais. Por quê? Porque todo mundo faz. Não, a gente não faz post Feliz Dia dos Pais. A gente faz post que funciona. Então, por exemplo, esses clientes... Você é muito assertivo naquilo então, que você precisa. Exato. Por exemplo, esses clientes que eu falei são médicos que têm um curso de POCUS, né? De ultrassonografia Point of Care. Então, a gente faz vários anúncios, vários modelos no orgânico e no pago. E aí, de repente, sem saber por quê, um Reels do médico falando e mostrando bomba. E a nossa máquina mostra lá, ó, esse Reels deu bom. Então, aí a gente já entende o que o público gosta, como que ele gosta. E a gente mede tudo. A hora do post, o tipo do post. Então, a inteligência artificial pode ser um parceiro, principalmente para quem trabalha com redes sociais. Exatamente. Tipo, o cara que tem um podcast, assim, ele fala, pô, que tipo de reel coloco que o pessoal vai interagir mais? Exatamente. Que horário é melhor e tal. Quais assuntos? Vai ficar muito mais fácil. Vai. Você vai ver um mundo diferente, né, cara? Exatamente. Então, a gente vai ter... Porque os dois grandes poderes que realmente a inteligência artificial tem, que supera os nossos como pessoas, como seres humanos, são os poderes de analisar uma quantidade gigantesca de dados. Então, como eu falei, eu não consigo ler 15 mil livros de direito para ser um bom advogado. A inteligência artificial já leu. O ChatGPT foi treinado com 583 milhões de páginas de Word. Então, ele consegue analisar essa quantidade absurda de dados que a gente não conseguiria. E melhor, ele é muito bom, a inteligência artificial é muito boa de identificar padrões. Então, analisa uma quantidade gigantesca de dados, identifica padrões, analisa. Então, e já te entrega. Já te entrega. Tá aqui. Então, esse vai ser o grande ganho que a gente vai ter. Então, a pessoa que tem essa mentalidade de medir tudo que ela faz, aí pode ser uma hamburgueria, pode ser um podcast, pode ser um advogado ou um médico, você vai falar, poxa... Ele vai conseguir escalar. Ele vai conseguir escalar, vai conseguir identificar os padrões. Do tipo, o que mais sai? Por que mais sai? A rede social já tem o tráfego pago, que é algo que já ajuda muito. Eles mostram o sexo, quem consome mais, homem ou mulher, em que momento as pessoas gostaram mais, que momento elas não interagiram tanto. Sim. Mas eu acho que a ideia é que seja cada vez mais mastigado. Né? Mais fácil. Mauro, vamos lá, pra gente já tá indo pro final do nosso bate-papo, passa rápido. Infelizmente passa rápido, né? Que eu ia te falar assim, eu vou pegar um exemplo que é muito da sua área, dos advogados. Mano, fazer direito dá trabalho, você fez direito. Você teve que ler muitos livros, você teve que estudar muito, você teve que fazer o exame da OAB, e aí você tem que estudar mais ainda. Que tipo de advogado nós vamos ter, ou que tipo de advogados, estudantes nós vamos ter, que vão se formar como médicos ou como advogados, em tempos de inteligência artificial? Por quê? Porque ela vai facilitar demais, cara. Ela vai tornar tudo tão rápido e tão fácil, que aí eu vou olhar um cara e vou falar assim, mas será que ele tem um conteúdo mesmo, cara, para fazer, para falar? Como é que vai ser isso? Será que só você operar a inteligência artificial vai ser o suficiente? Não, na verdade... Bom, duas coisas. Eu acho assim, o profissional do futuro, seja ele advogado ou qualquer outra área, ele vai ter que ter uma consciência muito grande de que ele é um solucionador de problemas. Ponto. Então, a gente vai ter que ter muita clareza a respeito de qual problema eu ajudo as pessoas a resolver. E o advogado é isso. O advogado resolve um tipo de problema, que é o problema relacionado a como... que eu posso tomar uma decisão de ir pelo caminho A ou pelo caminho B, estando de acordo com o que a lei permite que seja feito. Esse é o problema que o advogado é pago para resolver. Mas pensando no estudante, assim. Sim. Mas a formação... É a mesma ideia. É a mesma. Por exemplo, um podcast. Qual que é o problema que o podcast resolve? Informação. Levar informação. Levar informação. Como que eu levo a informação de uma maneira com entretenimento, bacana, lúdica, né? Então, com conteúdo. Aí tem o trabalho da curadoria que você faz, tem o trabalho de edição. Tudo é planejado para resolver aquele problema. Então, a partir do momento em que a gente entende, e o estudante entende
que ele tem que ser muito bom em resolver o problema que ele vai resolver, Saber perguntar também. a inteligência artificial é só uma ferramenta. Uma das que ele vai ter que saber mexer para jogar bem esse jogo. Porque não adianta nada você ser incrível em mexer na inteligência artificial e não saber se comunicar. Porque eu já conversei com professores que eles falaram assim que, olha isso, o cara ia entregar um trabalho de história, ele fazia no chat GPT o trabalho e estava pronto. Sim. Só que hoje ainda, quando você vê algo que a IA escreve, você percebe que é IA. Porque você lê assim, o professor percebia. E aí já tem uma outra inteligência que deixa mais humano já escrito e tal. Aí eu falei, mas imagina, então o cara... Vai, é um assunto assim, igual a gente falou aqui, Revolução Industrial. Você vai ter que ler, cara. Você vai ter que entender por que na Inglaterra tinham tantas empresas e tal. E aí o cara, já entra lá, joga aqui. Depois, joga lá. O trabalho tá pronto, ele entrega. Aí você fala, mas como é que ele aprendeu em tudo isso, entendeu? Então, mas esse que é o ponto que eu acho, sabe? Porque a gente pensa muito sobre isso, mas se a gente pegar no modelo anterior, se a gente pegasse assim, vamos supor, a gente fosse aqui na rua e pegasse 100 pessoas da nossa geração e perguntasse o que elas sabem sobre a Revolução Industrial. Um monte de gente não sabe nada. Ou seja, aprender, ninguém aprendeu nada. Queria passar só. Porque o modelo era decoreba para passar, certo? Então, eles faziam a gente decorar um monte de nome, um monte de data, que a gente só decorava para passar na prova e depois não fazia mais no menor sentido. Depois passar no vestibular. Né? Exato. Depois fazia uma revisão rápida para passar no vestibular. O que, inclusive, os professores vão precisar fazer nesse novo tempo? Não adianta proibir o uso do chat GPT, porque eles vão usar de qualquer jeito. Usando. Então, a gente precisa, os professores precisam ensinar os alunos a pensar. Então, que é mais difícil. Que é muito mais difícil e é muito mais necessário. Desafiador. É muito mais necessário, porque as pessoas que a gente precisa são essas pessoas que conectam pontos, que fazem inferências, que tiram conclusão. Então, ao invés de você fazer o fulano decorar quem que fez a Revolução Industrial... O que você entendeu? Por que isso quais foi os impactos na sociedade de hoje? Essa conexão que a gente fez aqui agora. Será que a inteligência artificial terá o mesmo impacto na sociedade que a Revolução Industrial teve naquela época? Então, você tem que entender essa, conectar as duas, tirar suas próprias conclusões. Não só pegar e entregar. Colocar um nome, uma data e falar a Revolução foi isso. Então, nós temos uma outra questão, que é a questão educacional em tempos de inteligência artificial, ela também vai ter que mudar. Exato. Porque a ideia que, eu tive, você teve, o Mickey teve também, e ainda tem, um trabalho sobre o período colonial brasileiro. Aí o cara... Introdução, desenvolvimento, conclusão, top. Entrega, trabalho pronto. Errado não tá. Errado ele não tá. Mas ele, tá bom. Ele aprendeu a pensar? Ele aprendeu alguma coisa? Tem ideia do que foi realmente o período? Será como que o Brasil se relacionou com os países da Europa e tal? Talvez esse diálogo vai ter que se desenvolver muito mais entre professor e aluno. Exato. Outra coisa que eu gosto muito, que eu já vi lá fora que eles fazem, é pegar os alunos, dividir, por exemplo, em 2 grupos, pegar um tema como esse e falar, vocês são um grupo que acham que sim, e vocês são um grupo que acham que não, debatam. Bacana. Isso é legal muito demais, bom. Entendeu? Você vai aprender a criar uma linha de raciocínio, defender sua linha de raciocínio, ouvir o ponto de vista do outro, compreender, argumentar. Então, todas essas... faltando tanto isso, né, Mauro? As pessoas ouvirem, conversar, chegar num resultado. Então, é o que eu falo. Assim, eu brinco muito, né? Que eu já vi um meme na internet, era assim, um advogado chegava pro ChatGPT, um robozinho, né, desenhado, falava assim, ChatGPT, você consegue fazer um contrato perfeito? ChatGPT virava e falava, você consegue? Você entendeu? Então a gente às vezes critica muito a inteligência artificial tentando se proteger, quando na verdade se a gente for olhar para as coisas como elas são, talvez elas não estejam funcionando tão bem quanto a gente faz, quanto a gente imagina. Outra coisa que eu falo muito também, o pessoal fala, não, inteligência artificial até que é legal, mas ela não conseguiria criar uma Quinta Sinfonia de Beethoven. Eu falei, mas todo mundo é Beethoven agora? Exatamente. Só teve um Beethoven em centenas de anos. Então, assim... Toda hora cria alguém uma Quinta Sinfonia? Não é. Então, não vamos medir a régua pelo Beethoven, né? Na média, a inteligência artificial tá melhor. Não, e o Beethoven era surdo, que é um negócio mais absurdo, mais espetacular, porque ele era surdo. Como é que ele fez a música? Exatamente. Então, a gente tem que colocar a régua no ponto certo.
Mas tem um ponto que eu acho importante a gente destacar também, que é o seguinte: você falou da educação. Só que se a gente for esperar o tempo da iniciativa pública, dos governos, olharem e falar, precisa melhorar, e implementar essas... Não vai dar tempo. Então, cada um vai ter que patrocinar e fazer a própria educação. Então, aí eu acho que entra a questão com os filhos até, entendeu? Por exemplo, meu filho... Com certeza meu filho vai mexer na inteligência artificial. Aí eu vou pegar... posso ver seu trabalho? Cara, perfeito e tal. O que você entendeu? E a hora de... Me explica. Fala sobre o assunto. Por quê? O que você acha? Então, assim... esse é o exercício. Aí é que tá, porque a inteligência artificial, que num primeiro momento parece um vilão, na verdade ela é uma provocação, ela é uma forma das pessoas também se desenvolverem mais. Nossa, facilita muito. Facilita. Cara. Ela pode ser um vilão, mas ela pode ser um aliado também, depende de como você usar. Ela pode ser um vilão se você usar como muleta. Se você colocar a inteligência artificial como uma muleta aqui e ela te dá toda a resposta, você copia e cola e passa para frente, é vilão. Agora, na medida em que você usa esse poder todo, alguns advogados eu falo isso. Tem uma cliente minha, baita advogada, eu chamo ela de Harvey do Suits. Sim. A Harvey Disciple, porque ela resolve, sabe tudo. E ela é muito experiente, ela falou assim, olha... Eu não quero mais fazer as atividades mais triviais, contrato, audiência. Eu já estou num ponto em que eu quero fazer as coisas mais complexas. Então, o que ela gosta? De desafios muito complexos, disputas, conflitos, quase sem solução, coisa grande, coisa de milhões. É isso que ela gosta. É isso que faz o olho brilhar ainda, depois de mais de 30 anos de carreira. O ChatGPT me ajuda? Porque eu vi você dando uma aula, você ensinando a fazer contrato. Eu não faço mais isso, foi ajuda, quer ver? Me conta um caso complexo que você está tocando. Ela me contou. Bem complexo. E ela falou, já achei umas 3 soluções possíveis para esse caso. Eu falei, vamos ver se a inteligência artificial acha outras. Você jogou no chat. Trouxe 5. Ela já... Tá vendo? Ele pensou em 2 coisas que você não pensou. Porque por mais que você seja uma baita advogada, tenha mais de 30 anos de carreira, super bem sucedida, ele leu muito mais do que você. Ele tem bilhões de parâmetros. Não dá para competir, né? Não dá para competir. Então tem que usar como ferramenta, cara. Então, e aí entra o outro lado. Você também precisa se desenvolver. Porque, é o que eu falo, vamos supor, eu não entendo nada, vamos pegar um assunto de alemão. Se eu colocar lá no ChatGPT, escreva um poema para mim sobre tal assunto em alemão. Ele vai escrever. Eu vou conseguir julgar se a resposta está boa ou não? Não. Capacidade de quem? Minha. Então, se você não sabe o que você está pedindo para o ChatGPT, você não tem condições nem de avaliar a resposta. Então, o conhecimento ainda vai ser muito importante. Então, os advogados, no nosso caso, por exemplo, ainda vão precisar estudar muito. Então, quanto mais você dominar a sua área, melhores as perguntas que você pode fazer para o ChatGPT, melhores as respostas do ChatGPT, melhores as análises, as conclusões que você pode fazer das respostas do ChatGPT. Então, ainda desenvolver os conhecimentos específicos vai ser muito relevante na era da inteligência artificial, porque a inteligência vai ser uma ferramenta e uma das, né? Não vai ser a única. Vamos ter mais. Então, o que eu entendi de toda essa história, Mauro, é que assim, não tenha medo, porque vai chegar. Sim. E saiba trabalhar com a inteligência artificial usando como ferramenta, até para que você também cresça, né? A partir de toda essa base de dados, de tudo que ele tem ali para você. Eu pedi uma indicação, eu peço para todos os convidados pedir também, que Mauro, uma indicação de livro, ou de filme, ou de série, ou de alguma coisa que tenha a ver com o assunto que a gente conversou, ou que você curta muito, para que as pessoas possam consumir. E aí, o que você pensou? Olha, eu pensei, eu vou combinar um livro e uma série, tá? Boa. E, por incrível que pareça, não tem a ver com inteligência artificial, tem a ver com uma outra capacidade que a gente falou aqui, que eu acho muito importante, eu gosto muito e foi um divisor de águas na minha vida, que é a capacidade de você resolver problemas. Né? Lembra que eu falei que é uma das capacidades que vai ser mais importantes a partir de agora. Então, o que acontece? Durante um certo período da minha vida, eu fui head de inovação de um escritório de advocacia aqui em São Paulo, muito conceituado na área de tecnologia e inovação. E a minha função era desenvolver novos produtos para o escritório, novas soluções. E isso envolve resolver novos problemas para os clientes. E eu não tinha uma metodologia, eu fazia da minha cabeça.
Até que em 2018, na Universidade de Stanford, eu conheci uma metodologia chamada Design Thinking. E tem um livro muito legal sobre isso, chamado exatamente Design Thinking, que é do Tim Brown, que é o CEO de uma consultoria que existe lá no Vale do Silício, vizinha de Stanford, que é a empresa, a IDEO, que chama, que praticamente... Não, eles dizem que eles não inventaram, porque eles já tinham visto outras pessoas utilizando esse método, mas eles foram a empresa que levaram isso para o mundo e tornou essa metodologia famosa. Então, é uma metodologia... Qual é o nome do livro? Design Thinking. Design Thinking, legal. Que mostra como os designers resolvem problemas. E é fácil achar esse livro? É fácil, super fácil. Qualquer lugar tem em português. E mostra pra gente, é um processo muito simples, é um processo em 5 fases, que você pega qualquer problema e encontra a melhor solução com o menor tempo possível. Então, isso a gente aprende para usar na vida profissional, mas você pode usar na vida pessoal, em qualquer tipo de problema que você se vê, você pode usar essa metodologia. E para quem não gosta de ler, tem uma série chamada Abstract no Netflix, que mostra, são 2 temporadas, acho que tem uns 7 episódios cada temporada, que mostra diversos designers resolvendo diversos problemas em vários setores. E aí é legal porque pode atender o gosto de todo mundo. Então tem o designer automobilístico. Um cara lá da Chrysler mostrando como que eles projetam um carro. Tem designer de interiores. Então uma designer de interior super famosa lá da Inglaterra mostrando como ela escolhe uma cadeira. Por exemplo, como que vocês escolheram essa cadeira? Você não compra qualquer cadeira para o podcast. Não. Tem um processo. Sim. Tem algumas coisas que você leva em consideração para escolher uma cadeira, não tem? Isso é resolver problema, porque qual o problema que você resolveu? Como eu e os convidados vamos nos sentar no podcast. Isso é um problema que foi resolvido da maneira que você resolveu. E eles têm um método para resolver os problemas. Não é a esmo. Exato. Não é na orelhada. Cara, é assim. Claro. Tem designer de UX, que é muito legal, que entra um pouco nisso que a gente estava falando de tecnologia. São profissionais mesmo explicando como é o processo. Esse episódio é muito legal. Porque eles pegam o designer do Instagram. Caraca. Que mostra como eles desenham. Como eles te viciam. E sabe onde que ele vai aprender as coisas? Onde? No Japão. Olha só, cara, o Japão. É bem legal essa série, cara. Você assiste um episódio atrás do outro, assim, é muito legal. E é o tipo de série que leva conteúdo, né? Que você vai aprender, você vai agregar, entendeu? Exatamente. Mano, que legal. De verdade, esse programa eu queria fazer há muito tempo. E passou rapidinho, né, Miki? 1 horinha ali, 1 horinha e pouco. Quem sabe você vai ter que voltar aqui de novo pra gente falar sobre... Volto com o maior prazer. Temas mais específicos ali. Podemos pegar um tema específico e ir em cima dele. Porque a gente pegou um mundo, o universo e tentou resumir. Deixe suas redes sociais, onde as pessoas podem te encontrar, no canal no YouTube, TikTok, fala aí pra gente. Meu nome é Mauro Roberto Martins Jr., então eu tô diferente nas várias plataformas, mas eu tô em todas. Então no Instagram tô como Mauro Legal Tech Designer, no Instagram Mauro Martins Jr., no YouTube também Mauro Martins Jr., então tô... Colocar Mauro Martins Jr. Me acha. Tem um canal no YouTube também? Tem um canal no YouTube. Você faz conteúdo ali. Sim. Mas eu tô mais presente no Instagram e no Você já pensou em fazer podcast, mano? Já pensei. Tem desenvoltura, isso é legal. O assunto é bom, entendeu? Daria para você tratar aí dali. Hoje vamos falar sobre IA voltada para arquitetura. Exato. Pô, levar um profissional aí, ó. Não, é um negócio que eu gosto. Eu falo, sempre quando eu vou começar minhas aulas, minhas coisas assim, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é isso que a gente tá fazendo aqui, compartilhar conteúdo. Porque, para mim, além de eu sentir que eu tô ensinando as pessoas, né, ajudando as pessoas, é a hora que eu mais aprendo. Porque nessa, é uma troca, né? Nessa também você troca, você aprende. Então, poxa, é sensacional. Vou pensar na ideia. Pensa assim, muito obrigado, de verdade. Eu já falei aqui, vou reforço aí que você pode voltar aí no podcast. E você que assistiu esse conteúdo, você que gostou, você que tem dúvidas, pode comentar aqui, manda as dúvidas, eu passo pro Mauro, o Mauro responde aí para vocês. E não tenha medo da inteligência artificial, porque é algo que vai acontecer, você precisa se adaptar, e o mundo, ele é dos mais fortes e dos mais inteligentes. Não basta ser só forte, você precisa ser inteligente para poder se adaptar às mudanças, né, Mauro? Concorda? Sabe o significado da palavra inteligência? Não.
Inteligência vem de intus, legere, do grego, e significa legere é eleger, e intus é entre. Então, inteligência é a capacidade de eleger a melhor opção dentre as possíveis. Exatamente. Inteligência não só do cara que ele sabe tudo, ele tira 10, não, mas de você saber viver, saber se adaptar e Tomar conhecer, boas decisões. tomar boas decisões. E a força, não só na força física, mas na força mental, na força de você, a capacidade de você ter, da resiliência, de aguentar as coisas, enfim. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão pra vocês. Valeu, fique com Deus. Tchau, tchau.